Pomadas anestésicas, vale a pena? E agora? Benefícios, pontos negativos. Eu sou fã, mas isso varia muito, gente. Na verdade, tem pessoas que conseguem psicologicamente absorver melhor a dor, conseguem lidar melhor com a dor de um procedimento de tatuagem. E outras pessoas não, sofrem muito. Então isso varia muito. Pomadas anestésicas têm uma infinidade de marcas, né? Uma das mais conhecidas é a TKTX. A TKTX, ela é muito conhecida, mas hoje em dia, por exemplo, se você entra no Mercado Livre para comprar uma, tem aqui a CS Lab, tem Guzica, praticamente todas, não tem muita diferença. Praticamente todas que você comprar, por exemplo, no Mercado Livre serão boas. Essa CS Lab eu tenho usado e tenho gostado muito. Mas quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens, obviamente, é te aliviar um pouco da dor no momento da tatuagem, né? Mas é importante você saber que ela não tira toda a dor. Isso é uma outra variável. Eu já usei muito em mim e já usei muito em clientes, né? Tem algumas vezes que eu usei que a pessoa não sentiu nada, e inclusive em mim. Já teve vezes de eu usar a pomada e eu não senti absolutamente nada, foi ótimo. O tatuador começou a me tatuar e foi tranquilo. Só que tem um detalhe, as propagandas dessas pomadas, elas propagandeiam que ela anestesia durante 2, 3, até 4 horas. É extremamente raro uma pessoa que ficou anestesiada durante tanto tempo. Já aconteceu ali com uns 2 clientes meus. Um é a Renata, que eu tatuei há muitos anos atrás, e realmente a Renata ficou 4 horas anestesiada. Mas normalmente são 40 minutinhos que você vai ser beneficiado com essa anestesia. Uns 40 minutos. Depois de 40, 50 minutos, você começa a sentir a dor normal da tatuagem. Mesmo assim, eu acho que vale a pena. Quando eu vou ser tatuado, por mais que eu saiba que eu vou ficar anestesiado durante 40 minutinhos só, e às vezes você está fazendo uma tatuagem de uma sessão grande que vai demorar 3, 4, 5 horas, aqueles 40 primeiros minutinhos que eu não senti dor, já vai me trazer uma tranquilidade, eu já vou acostumar com a situação, e aí a dor ela vem vindo progressivamente, e aí é como se a gente fosse acostumando, né, com a dor. E aí daqui a pouco você entra no estado normal de uma pessoa ser tatuada, independente de ter usado ou não a pomadinha, né? Maravilha, então essas são as vantagens, você se livrar de um pouco de sofrimento. E as desvantagens? Então é o seguinte, gente, a pomada, primeira coisa, ela não é liberada pela Anvisa, então ela não tem muita regulamentação. É um produto que pode fazer mal para a pessoa, nunca aconteceu comigo, nem com nenhum cliente meu, mas tem pessoas que têm uma intolerância à lidocaína, tem uma intolerância aos produtos que vêm nessa pomada. Essa pomada geralmente vem em 3 substâncias. A principal é a lidocaína. A principal é a lidocaína, mais conhecida, né? Só que tem pessoas, já aconteceu, por exemplo, com um tatuador amigo meu, que ele foi tatuar a mulher dele, que também é tatuadora, e aí ele fez o procedimento nela, inclusive eles estavam numa exposição de tatuagem. Ele fez o procedimento nela, e assim, passou poucos segundos, ela começou a passar mal. Ela deu tonteira, vomitou e desmaiou. Então, quem tem essa intolerância à lidocaína, isso acontece, passa mal. Ainda bem que não aconteceu comigo, nem com nenhum cliente meu, que senão seria um sufoco, um susto, né? E como é que você vai saber se você é uma pessoa que tem intolerância ou não à lidocaína? Vai ter que fazer um teste, vai ter que fazer um teste num hospital, num posto de saúde, ou mesmo antes de fazer o procedimento, você usa um pouquinho para ver o que acontece. Normalmente as pessoas não fazem isso. Na prática, as pessoas vão e arriscam, né? Assim como eu também sempre arrisquei. Tô vivo, tô aqui, nunca tive nenhum problema e eu já usei muita pomada anestésica em mim.
principalmente para fazer a tatuagem aqui no Gogó, que a tatuadora, a ótima tatuadora Milena, ela fez essa tatuagem. O grande tatuador Julian Bruel, meu querido amigo tatuador, quando ele me tatuou essa galáxia aqui bem na dobra do braço, isso aqui sem anestesia eu não sei como é que eu faria. Então me ajudou muito aqui. Aí quando começou a passar a anestesia eu já estava mais acostumado, né? Tem regiões que são mais sofridas e merecem a pomada. Mas o que eu estava falando? Então tem gente que tem a tolerância e tem gente que normalmente não tem problema nenhum, né? Normalmente não tem problema nenhum. Agora tem um outro problema, tem um outro probleminha. A tatuagem costuma ficar mais fraca. O resultado final da sua tatuagem pode ser influenciado pela lidocaína, pelo anestésico. Por quê? Quando nós estamos tatuando, nós estamos ali destruindo a primeira camada de pele. A gente vem ali fazendo o procedimento, o agulhamento ali, você está, de certa forma, destruindo a primeira camadinha de pele para ficar aquela tinta ali, né? E aí, com o passar do tempo, de um mês tal, o seu corpo vai reconstruir aquela camada de célula e a tinta vai ficar por baixo da pele e essa pele nova vai estar cobrindo a tinta. Então a tatuagem ficou guardadinha ali, a tinta ficou guardadinha embaixo da pele nova, né? Legal. Quando nós estamos fazendo o procedimento, tem uma coisa chamada tempo de pele. Ou seja, quando eu pego e vou fazer uma tatuagem, ali onde eu fiz a primeira passada, começa a brotar, quando eu abro a pele, começa a brotar a linfa, que é aquele líquido corporal rosa, né? Não chega a ser um sangue, mas é um líquido daquela região que está ali, né? Que faz parte do nosso corpo, da nossa pele. Então aquilo começa a brotar. Então quando eu vou tentar pigmentar, eu estou tentando colocar tinta dentro da pele. Só que se ela está brotando, eu acabei de abrir, ela está brotando, não adianta eu insistir, porque ela não vai pigmentar, porque ela está expulsando o líquido, ela não vai aceitar a tinta. Então isso é que chama tempo de pele, ou seja, o tatuador dá a primeira passada e continua, e vai ali do ladinho, e vai continuando a tatuagem. Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, daqui a 2, 3, 5 minutos, o tatuador volta naquela região inicial e aí sim a pele vai aceitar a tatuagem, né? Porque ela parou de minar, ela parou de expulsar o líquido. E aí quando você voltar lá, aí a pele vai aceitar a tinta, tá? Perfeito. Mas aí o que acontece quando nós usamos a pomadinha? Ela continua expulsando. Ela continua expulsando. Então isso é um problema, porque ela vai expulsar, ela sempre que a gente... Inclusive, além dessa pomada anestésica, como a TKTX, por exemplo, que nós fazemos o procedimento antes de começar a tatuagem, a gente às vezes pode passar a lidocaína, que é mais comum, que a gente compra em farmácia. E isso nós observamos muito, assim, quando nós já abrimos aquela região ali, a pele, estamos pigmentando, e aí quando nós vamos voltar, que a gente passa um pouco de lidocaína para dar aquela aliviada, a gente observa nitidamente começando a brotar. Então a gente vê brotando a linfa, né? Então o problema da lidocaína, tanto a lidocaína de farmácia quanto essa lidocaína que a gente compra para fazer o procedimento antes de começar a tatuar, qualquer uma delas faz a vasodilatação. Ela vasodilata naquela região e fica expurgando ali sempre a linfa e a tinta. Então, é por isso que às vezes a tatuagem fica mais fraca, porque a tinta que era para estar ali, ela foi expulsa, né? Então a gente insiste e tal, até porque eu sofro também muito com dor, eu não sou um cara que suporto muito dor da tatuagem, dor física, assim, então eu sou fã de usar pomada. Eu recomendo? Não, eu não vou recomendar, porque vai que você é uma pessoa que vai passar mal com a pomadinha. Inclusive eu nem tenho aqui para oferecer para os meus clientes. Se a pessoa quer fazer comigo, quer usar a pomadinha, você compra no Mercado Livre, a pessoa pode comprar no Mercado Livre e trazer. Eu faço o procedimento, sem problema. E qual que é o procedimento? Antes de começar a tatuar, eu pego uma bucha vegetal, um pedacinho de bucha vegetal e esfolio a região
né? Passo ali, esfolio, dá uma boa esfoliada, até ficar vermelha a pele. E aí você vem com a pomada, passa uma camada generosa, não pode ser uma camada fina, tem que ser uma camada generosa da pomada. E depois a gente coloca o plástico filme, espera ali 40 minutos mais ou menos. 40 minutos é o suficiente. Aí você tira o plástico filme, limpa aquela camada que não foi absorvida pela pele, cola o seu stencil e começa o procedimento, né? Então esse é o procedimento. A pessoa quer fazer, eu faço. Mas eu não vou me responsabilizar tendo uma pomada dessa aqui, e se essa pessoa passa mal, acontece alguma coisa, a responsabilidade de quem? Do tatuador que vendeu a pomada? Então eu não coloco o meu na reta. Então a pessoa quer, pode trazer que eu faço o procedimento, não tem problema. Mas eu não vou te vender a pomada. A pomadinha, ela é uma pomada pequena, que essa daqui está usada, por isso que ela está amassadinha, mas ela é um tubinho de 10 gramas. É um tubo pequeno que ela vai servir ali para uma região de 15 centímetros mais ou menos, tá? Dá para usar. Depois que a gente usou a pomada, galera, que abriu, é bom usar ela toda, porque ela começa a oxidar. Então, depois de alguns dias que você abriu, que você deslacrou, ela em contato com o oxigênio, ela vai começar uma oxidação e ela vai neutralizar o efeito anestésico dela. Então ela não vai mais anestesiar. Então é bom, depois que você deslacrou, usar ali no máximo ali uns 20 dias, um mês depois. Porque depois você vai perder o efeito anestésico. Tá legal? Qualquer dúvida, gente, manda para cá a sua dúvida sobre pomadas anestésicas. Manda para cá a dúvida que eu vou procurar responder. Tá legal? Obrigado e um grande abraço.